Olá, meu nome é Bruno, bem-vindo ao canal Física Rápida e vamos lá resolver mais um exercício. Esse exercício aqui hoje foi pedido por um aluno meu, que eu trabalho em escola também, e ele solicitou um exercício sobre plano inclinado que tivesse atrito. Então eu peguei esse exercício aqui dessa universidade a qual eu não conheço, do Distrito Federal. Essa questão caiu agora em 2020, tá? E ela diz o seguinte, ó. Temos um carro de 2.000 quilos que sobe uma rampa com uma velocidade constante. Então, galera, isso aqui é muito importante. Deixa eu ligar a canetinha aqui. Bom, o que acontece? Toda vez que você observar em um exercício que ele afirma o corpo ter velocidade constante, você tem duas informações aqui. A primeira delas é que a aceleração desse corpo é zero. E como consequência, já sabendo que nós estamos trabalhando com exercício de dinâmica, lei de Newton, força, nós também podemos afirmar com toda certeza que a força resultante nesse sistema é zero. O que isso significa? Isso aqui significa que o nosso sistema está em equilíbrio, tá? E aí o seguinte, nós temos dois tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. No caso aqui, como ele se movimenta, esse equilíbrio ele é dinâmico, tá? Então você tem o movimento do carro com velocidade constante, tá bom? No caso ele aqui ainda nos chama atenção, sem cantar os pneus, já vou explicar o porquê disso daqui. Então conforme a figura a seguir, Então, admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber a força de atrito nas rodas. Pessoal, quando a gente pode falar de rodas ou a gente pode falar do nosso próprio pé, tá? Quando você pisa, você faz esse tipo de movimento. E então você empurra a superfície, o chão, para trás. E quando não tem esse escorregamento, ou seja, quando você tem esse equilíbrio aí dinâmico, no caso aqui é estático, tá? Você tem como resultante uma terceira lei de Newton, ou seja, uma reação que te empurra para frente. Então, quando a gente pisa no chão, a gente empurra o chão para trás, essa é uma ação. E a reação é o chão te empurrando para frente, tá? E aqui nas rodas dos pneus aqui, do carro é a mesma história. Então, ele aplica uma força no chão para trás, tá? Vamos chamar de força F. E esse chão reage com uma força para frente. E essa reação a gente chama de força de atrito. Ok? Então essa força F é a ação e a reação é a nossa própria força de atrito. Mas diga-se de passagem, ao mesmo tempo, nós temos aqui, tá, a força peso do carro. E essa força peso é para baixo, ok? Estamos em contato com uma superfície, então nós também temos a força normal, e essa força normal é a força responsável aí também por determinar o valor dessa força de atrito. Então o que nós temos aqui? Nós podemos observar que de acordo com esse referencial aqui, ó, x e y, que a força peso está na diagonal. Então nós temos que fazer uma decomposição, tá? Então a gente vai ter uma componente dessa força peso no eixo y, essa vai se anular com a normal, tá? E teremos também uma componente aqui no eixo x desse peso também, que nós vamos chamar de px, ok? E o que nós vamos entender aqui? Nós vamos buscar apenas as forças que estão aplicadas no carro, tá? Então essa força F, ela é aplicada no chão, então ela não é importante para nós nesse momento, ok? O que a gente precisa é apenas as forças aplicadas no carro, tá bom? Então a gente vai ter que trabalhar com Px, Py, normal e força de atrito. Se você observar aqui, e vou fazer um diagrama aqui de corpo livre, você acabou de formar uma cruz, nesse diagrama de corpo livre. E essa cruz, de acordo com as informações dadas no enunciado, essa resultante tem que ser zero, porque ele sobe
com velocidade constante, tá? Então, sempre que acontecer isso, a gente tem que agradecer, né? Fica mais simples, que eu posso afirmar agora com certeza. Então, vou ignorar isso aqui, pessoal, que deu uma travada aqui. Vamos para a nossa próxima página, porque o que interessa mesmo nós já descobrimos aqui através do desenho, tá? Então, eu posso afirmar com certeza que no nosso eixo Y, tá? O PY é igual à força normal, tá? E o que acontece? Vamos voltar aqui rapidinho no nosso desenho. O PY, tá? Ele está formando um ângulo aqui, ó. E a pergunta é, esse ângulo é o de 30 ou é o ângulo que está aqui em cima? Como que você descobre, tá? Essa lateral aqui, ó, ela é paralela ao peso. E o plano está paralelo ao PX, né? Então, o ângulo daqui de cima está entre PX e peso. Logo, esse ângulo aqui, ó, entre o P e o PY, são 30. Então, o PY é o peso cosseno de 30, porque está com o ângulo, certo? E vocês acabaram de ouvir os meus bichinhos latindo, né? Tá lá no portão latindo, fazendo barulho. Bom, se você continuar aqui a resolução, a massa vezes a gravidade, que vem aí do peso. Cosseno de 30 é tabelado, ou ele nos deu aqui? Não deu, né? Então, é tabelado. Cosseno de 30 são raiz de 3 sobre 2. Isso vai te dar o valor da força normal. Se a gente olhar aqui, ó, a massa do carro são de 2.000 quilos. Então, vão ser 2.000 vezes 10 vezes a raiz de 3, e isso tudo dividido por 2. Então, 2.000 dividido por 2 dá 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000, né? 10.000 raiz de 3. E a gente deixa isso guardado aqui como 10 à quarta, porque vai ficar mais fácil se a gente usar essa notação científica aí. Então, encontramos aqui o valor da força normal, que ainda não é o que nós precisamos. Nós precisamos do valor da força de atrito. Lá na força de atrito, a gente vai para o eixo X. Então, lá no eixo X, a gente observa que o PX está sendo igual à força de atrito. E aí você vai observar o seguinte, não era necessário calcular o eixo Y, né? Porque o PX é o peso seno de 30 e eu quero a força de atrito, não foi solicitado coeficiente, tá? Então, eu demonstrei o eixo Y para caso em algum futuro exercício você precisar encontrar o coeficiente de atrito. Para quem não lembra, vamos recordar aqui, ó, toda força de atrito é a força normal vezes o coeficiente, aquele mizinho, né? Aquele M esquisito aqui. Bom, se for solicitado o coeficiente, você precisaria do valor da normal para substituir aqui na equação do eixo X. Como isso não foi necessário, o seu cálculo aqui vai ficar mais fácil, né? Então, peso, massa vezes gravidade, seno de 30, 1 sobre 2, aqui vai sair direto o valor da força de atrito, tá? Então, a gente já sabe que a massa é 2.000 vezes 10 são 20.000, dividido por 2, a força de atrito são 10.000 newtons, que também pode ser escrito através de um prefixo matemático, né? Que é o K, 10K newtons. K significa 1.000, então 10.000 newtons. Se você observar aqui nas alternativas, você tem aqui, ó, 10K newtons a 0 graus do X positivo. Então, realmente, ó, está paralelo ao eixo X e positivo. Então, a força de atrito, né? E aqui fala que é estático. E sim, é estático. Por que é estático, pessoal? Porque é sem cantar os pneus. Se os pneus se deslizarem, as duas superfícies se movimentam uma em relação à outra. E aí você tem um atrito dinâmico.
dinâmico, porque uma superfície se movimenta em relação à outra. Estático é quando ela só encosta, então ela tem a rolagem. Então, quando o pneu só rola na superfície, o atrito entre a superfície do pneu e o chão é estático, tá? Então, aqui nós temos a nossa resposta, letra A, ok? Então, gente, só reforçando, tá? Tinha necessidade de fazer o eixo Y? Não. Por que que o Bruno fez? Para te mostrar que caso fosse solicitado em algum outro exercício o cálculo do coeficiente de atrito, você calcularia o eixo Y e substituiria aqui, né, na equação do lado direito, no eixo X, para achar esse coeficiente. No nosso caso não precisava, só calcular o eixo X resolveria todo esse problema, toda essa questão, ok? Então vamos usar as questões para aumentar os nossos conhecimentos, beleza? Então mais uma vez obrigado, deixa o like aí, compartilhe com seus colegas e vamos juntos aí passar no Enem. Abraço!